Gente, hoje eu vou fechar o assunto sobre o Campeonato Europeu de Futebol. Então, para o Campeonato Europeu de Futebol poder existir, algumas coisas são necessárias, alguns pré-requisitos são necessários. Vamos conversar sobre isso. Mas eu peço que, antes de tudo, você se inscreva aí no canal, você aproveita que está assistindo esse vídeo e faz logo a sua inscrição no canal, e que você também dê um like no vídeo se você gostar do vídeo. Bom, gente, então, ao longo de 3 vídeos eu falei sobre como poderia ser o Campeonato Europeu da Primeira Divisão, o Campeonato Europeu de Clubes da Primeira Divisão, como é que poderia ser o Campeonato Europeu de Clubes da Segunda Divisão e como poderia ser o Campeonato Europeu de Clubes da Terceira Divisão, né? E eu mostrei que em todos eles, né, você teria 16 clubes na primeira edição, listei quais seriam os 16 clubes em cada divisão e o formato de disputa dos certames, que seria o mesmo no caso das 3 divisões. Agora, gente, algumas informações complementares, né? A primeira é que para poder haver mobilidade entre essas 3 divisões, você tem que ter acesso e descenso. Eu proponho um acesso e descenso de 4 clubes por divisão. Ou seja, os 4 últimos da primeira divisão do Campeonato Europeu, eles descem para a segunda divisão, assim como os 4 primeiros da segunda divisão sobem para a primeira divisão na temporada seguinte, né? Da mesma forma, os 4 últimos da segunda divisão, eles descem para a terceira divisão, da mesma forma que os 4 primeiros da terceira divisão, eles sobem para a segunda divisão na temporada seguinte. E os 4 últimos da terceira divisão, eles saem do campeonato europeu e são substituídos por outros 4 clubes, e aí o critério para definir esses 4 clubes poderia ser pensado ou uma competição eliminatória, ou um ranking, ou algo do tipo, né? Não é a nossa discussão principal no momento, mas é importante saber que os 4 últimos da terceira divisão também sairiam da competição, seriam rebaixados, e outros 4 clubes entrariam. E daí você poderia dar chance, desde que tivessem mérito, para entrarem, né, nesse grupo de 48 clubes, né, das 3 divisões, times, né, clubes da Turquia, clubes da Bélgica, clubes da Dinamarca, enfim, clubes de outros países que não fossem Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, França, Portugal e Holanda, né? Então isso é um pré-requisito, é o acesso e o descenso. O outro pré-requisito é o seguinte: obviamente que a primeira divisão tende a ser bem mais rentável que a segunda, que tende a ser mais rentável que a terceira. Então é ideal que haja um repasse de recursos, né, entre a primeira divisão para a segunda e para a terceira. E talvez algum repasse também da segunda para a terceira. Para quê? Para que existir um equilíbrio financeiro maior entre os 48 clubes que estão nas 3 divisões. E o terceiro ponto, e o principal, é muito importante colocar isso aqui. O fato de eu propor um campeonato europeu de clubes não quer dizer de forma absolutamente nenhuma, que eu estou propondo o fim da Champions League. De jeito nenhum, a Champions League continuaria, a Liga Europa também continuaria, e, enfim, seria mais um campeonato, só que um campeonato com potencial econômico absurdo, na minha opinião, né? É como se esse campeonato europeu de clubes fosse o campeonato brasileiro e como a Champions League fosse a Copa do Brasil, né? É a analogia que eu faço. Então, esses 3 pré-requisitos aí seriam importantes para você fazer um campeonato europeu com 3 divisões poder prosperar, né? Mas os grandes problemas de calendário não estão no futebol europeu, estão no futebol brasileiro, né? E vamos conversar sobre isso em novos vídeos daqui para frente. Eu já disse para vocês que eu sou especialista no assunto, que eu tenho vários livros publicados, textos, artigos em várias mídias. Então vamos falar muito sobre o calendário do futebol brasileiro. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço aí pela atenção de vocês.